A paz do Senhor Jesus para todos. Nós, mais uma vez nessa noite, iremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 24. Após esta palavra, iremos cantar um hino de louvor. Mateus 24, versículo 29 em diante, que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que já está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Este último versículo, versículo 35, nós estamos sempre lembrando dele, porque muitas pessoas dizem que muitas coisas que foram faladas, foram pregadas pelos apóstolos, por Jesus, foi para aquela época. Mas Jesus afirmou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas o que nós queremos comentar são os sinais que Jesus disse que aconteceria perto do momento dele voltar para buscar sua igreja, e dos sinais também que aconteceriam perto da sua segunda vinda, após a grande tribulação. Mas queremos falar dos sinais que precedem a vinda de Jesus agora para o arrebatamento. Em outra ocasião, iremos falar sobre os sinais para os que vão ficar aqui na grande tribulação, sobre a vida de Jesus. É muito importante estudarmos, porque a Bíblia fala largamente sobre eles, no profeta Isaías, Zacarias, e assim por diante, Ezequiel, Apocalipse. Mas queremos falar sobre esta figueira. Há muitos pregadores dizendo que a figueira que começa a brotar é Israel, por ter se formado a nação novamente. Mas a verdade é que Jesus faz a comparação da figueira com o mundo e não com Israel. Ele diz: igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Versículo 33. Ele diz que não passaria essa geração, não era a geração daqueles dias, é a geração dos sinais, e nós somos a geração dos sinais. A figueira é o mundo e não é Israel, e os brotos que estão brotando, aparecendo nos ramos, os galhos da figueira, que são os sinais. O mundo é uma grande figueira que está brotando, disse ele: perto está o verão. Quando vocês veem que a figueira começa a brotar, seus brotos começam a ficar tenros, pequenos, começam a nascer, vocês sabem que o verão está perto. Igualmente, quando essas coisas começarem a acontecer, sabemos que o verão está próximo, ou seja, a grande tribulação. Ainda estamos no tema sobre a grande tribulação, porque são assuntos dos últimos dias. Precisamos anunciar, precisamos falar. Os sinais é inconfundível. Em outras épocas não vimos, nem ouvimos falar de tantos furacões,
acontecerem em menos tempo um do outro. Acidentes graves, terremotos, doenças que a Bíblia chama de praga dos últimos dias. Muitas pessoas conhecem praga somente a doença que ataca a plantação, mas os seres humanos são plantações de Deus. Uns se tornaram ervas daninhas, plantação que não produzem nada, mas Deus tem a sua própria plantação, que é o povo de Deus, aleluia. Mas os sinais estão aí entre nós. Vemos coisas acontecendo terrivelmente. Uma das pragas que mais mata, mais do que a AIDS, é o câncer. É uma das pragas dos últimos dias. Esses sinais são sinais que Deus disse que deveria, Jesus disse que deveria acontecer. Ele disse, é necessário que tenha esses sinais. Talvez alguns se perguntar, mas por que os sinais? Esses sinais é para quem? É para quê? O sinal é um aviso de Deus. Na verdade, como nós citamos em outra ocasião, no livro de Daniel está escrito que os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá isso, mas os justos entenderão. Estes sinais é o aviso que está próximo ao verão, ou seja, a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Mas só para avisar, não, é para você tomar cuidado, é para você buscar a Deus, porque é um período de preparo, como uma noiva que se prepara para encontrar com o seu noivo. Ela se adorna, ela se banha, se purifica, se perfuma. Assim é o cristão como noiva de Cristo, próximo de se encontrar com o noivo dos ares. É necessário que a noiva se coloque nas condições que a Escritura exige. Por isso estamos falando sobre isso, os sinais dos últimos dias. Um dos grandes sinais para mim é a marca da besta, que é um chip que está sendo fabricado para ser colocado nos seres humanos. Já está sendo usado em algumas pessoas como antissequestro, para pessoas deficientes, com deficiência mental, para não se perderem, para serem monitoradas em animais. E isso não tem volta. Eles vão apenas aperfeiçoar. Começou com 2 centímetros de tamanho, agora já é o tamanho de um grão de arroz. Com certeza será usado como uma identificação, mas na verdade será para controlar as pessoas, para saber o que elas fazem, aonde elas vão. E isso vai ser imposto obrigatoriamente na grande tribulação, segundo a palavra de Deus. O fato de aceitar isso e perder a salvação é que a pessoa sela o pacto com o diabo. Estamos vendo sinais nos últimos dias. O clima, a mudança do clima, o próprio ser humano mexendo no clima e a mão de Deus. Um dos grandes sinais inconfundível é o calor, como está escrito em Apocalipse 16. Uma das pragas que viria, ou que viria porque naquela época não tinha vindo ainda, mas que virá na grande tribulação, é que Deus vai abrasar os homens com grandes calores, e os homens vão blasfemar de Deus. A palavra do Senhor é tão poderosa que esse calor já está aumentando pouco a pouco. E nós sabemos que isso é a palavra do Senhor. O calor está aumentando, as geleiras estão se derretendo, tem sido comprovado isso. O cristão, ou aquele que diz que ama a Deus, que não acompanha essas coisas, está dormindo, hein? Precisa acordar. É tempo de erguer nossos olhos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, glória a Deus.